Lobo da Morte, mesmo sendo um vilão criado em 2022, sem sombra de dúvidas entrou para a galeria dos maiores vilões da história das animações. Mas será se ele realmente é um vilão? Ou talvez ele tenha sido um herói desde o início e você apenas não percebeu? É isso que veremos hoje nesse maldito canal, por isso se prepara aí, pois vamos analisar essa nova teoria sobre um filme da DreamWorks. Bom, quanto à origem do lobo, não existe uma lenda específica para esse personagem. A ideia mais aceita é que ele seja uma representação do lobo mau das mais diversas histórias em que ele aparece, como por exemplo a Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, os Sete Cabritinhos e por aí vai. São muitas as histórias em que o lobo mau é o grande vilão, mas tentando dar uma origem mais específica para o lobo, eu considero que ele seja da história dos Três Porquinhos. Já que, se você lembrar, aquele lobo mau que já tinha aparecido em Shrek pode ser que tenha sido tirado do conto da Chapeuzinho Vermelho, afinal, é o lobo da Chapeuzinho que se veste de vovó. Mas por que esse lobo seria considerado da fábula dos Três Porquinhos? A história dos Três Porquinhos se resume nesses três personagens que não são muito unidos, né? Cada um mora na sua própria casa e tem visões diferentes do mundo. Eles observam o mundo por perspectivas diferentes. Semelhante ao filme Gato de Botas 2, pois nele também existem três personagens que não são unidos e enxergam o mundo com visões diferentes. E na história dos Três Porquinhos, dois deles eram preguiçosos e não valorizavam a própria vida, pois ao invés de construírem uma casa resistente para se protegerem do lobo, como foi aconselhado pela mãe deles, eles preferiram gastar seu tempo e recursos com futilidades, tipo tocar flauta e violino. E isso chamou a atenção do lobo, que ao perceber que eles não valorizavam a própria vida, foi atrás deles para se alimentar. E com o decorrer da história, os dois irmãos se juntam ao terceiro, que foi o único que valorizou a própria vida e usou o tempo e recursos que tinha para construir uma casa fortalecida, seguindo o conselho da sua mãe. Por isso que é bom a gente sempre escutar a nossa mãe, né? E quando o lobo chegou para atacar os porcos na casa do terceiro irmão, ele não conseguiu devido ao esforço do porquinho em construir uma casa resistente. E por causa disso, e das armadilhas que o porquinho pensou, o lobo foi embora para não voltar mais, fazendo com que os porquinhos começassem a valorizar mais a própria vida e valorizando também a união entre eles, porque foi essa união que os salvou. Lembrando justamente da história do lobo do Gato de Botas, pois ele, ao perceber que o gato agora valorizava a própria vida e valorizava também a união com seus amigos, foi embora, idêntico ao lobo dos Três Porquinhos. Então, se você parar para analisar as duas histórias, tem aspectos muito parecidos, com o lobo simbolizando a morte e querendo acabar com quem não valoriza a própria vida, como é o caso do gato e dos dois porquinhos preguiçosos. Mas preste atenção nisso, com quem não valoriza a própria vida. Não é como se o lobo saísse caçando para exterminar a humanidade, não. Ele só sai para caçar quando a pessoa em questão não valoriza a própria vida. Você lembra do Perrito? E se eu te contar que, na verdade, ele só escapou do afogamento que sua família tentou fazer com ele por causa do lobo? O quê? Isso mesmo, pois de acordo com essa teoria, foi o lobo que rasgou a meia que o Perrito estava amarrado no fundo do rio, e por causa disso ele sobreviveu ao afogamento. Mas por que o lobo faria isso? Ele faria isso porque o lobo não é a morte metaforicamente, ele é literalmente ela. Ou seja, isso pode sinalizar pra gente que ele é meio onipresente, tá ligado? E que seu dever é garantir que a morte das pessoas ocorra no tempo certo. Uma evidência disso é a aparição dele na cena em que o gato luta contra aquele gigante do sino, e também por ele estar no canto de todas as vidas que o gato perdeu no caminho. E o Perrito não era para perder a sua vida naquele momento, e por isso o lobo salvou, para garantir que ele pudesse viver plenamente a sua vida de forma natural. E porque o Perrito valoriza muito a própria vida, sempre enxergando o lado positivo das coisas. E como nós já vimos no filme, o lobo gosta de quem valoriza a própria vida, pois foi esse o motivo que fez ele poupar o gato no final. Então, se o lobo salvou a vida do Perrito, nós não podemos considerar ele como um cara tão vilanesco assim, né?
Ao reconhecer que a vida é limitada, somos incentivados a dar mais valor a cada momento e relacionamento que vivemos. Isso significa não apenas estar presente no presente, mas também apreciar conexões profundas com os outros, buscar experiências que nos enriqueçam, seja fisicamente, intelectualmente ou emocionalmente, e contribuir para o bem-estar coletivo das pessoas com quem possuímos conexões profundas. Essa valorização nos leva a buscar realizações pessoais que tragam significado e satisfação para essa jornada que chamamos de vida. A inevitabilidade da morte é uma parte essencial da condição humana. Aceitar esse fato não significa acomodação, mas sim uma compreensão mais profunda da limitação da vida. Essa aceitação pode nos ajudar a lidar com a perda de entes queridos, encontrar significado em meio às dificuldades e desenvolver uma maior maturidade emocional. Também nos leva a refletir sobre o que realmente importa nas nossas vidas e a buscar um propósito que vá além da futilidade, como em bens materiais e prazeres passageiros. A consciência do conceito de que a vida um dia pode acabar pode ser uma motivação poderosa para nós continuarmos vivendo. Saber que a nossa vida é finita nos incentiva a correr atrás dos nossos sonhos e assim deixar um legado positivo para as futuras gerações. Essa motivação nos impulsiona a viver de forma mais significativa, aproveitando ao máximo todo o nosso tempo e recursos, que foi o contrário do que o gato e os porquinhos fizeram. Eles gastaram tudo o que tinham em futilidades, e quando menos perceberam, a morte já estava batendo em suas portas, literalmente. E só depois de todo esse conflito envolvendo o lobo, eles entenderam o verdadeiro significado das suas vidas. Então, se o lobo foi responsável por trazer a verdadeira felicidade para o gato de botas, como ele pode ser considerado o vilão? Galera, eu tô passando aqui no final do vídeo para pedir para vocês 3 coisas. A primeira é deixar um like no vídeo, a segunda é se inscrever no canal e a terceira é comentar sugestões para próximos vídeos. Eu tô planejando fazer mais vídeos a respeito dos vilões da DreamWorks e também tô pretendendo fazer análise de outros filmes como Shrek, Megamente e por aí vai. Então se você tem alguma sugestão, por favor, deixa aí nos comentários. Tamo junto, galera, fique com Deus que é a base de tudo e tchau!